companheiros do Allan Kardec, ou, como conhecemos de forma carinhosa, SEAC. Estamos aqui para, no início desse ano, nesse momento, do ano de 2025, falarmos sobre um texto de Emmanuel, Carta de Ano Novo. Um texto oportuno para todos nós refletirmos sobre o nosso compromisso com a espiritualidade, compromisso com nós mesmos, revalidando toda a nossa proposta de vida e de reencarnação. Que essa oportunidade que nos é oferecida pela espiritualidade possa ser bem aproveitada por todos. Espero que todos gostem dessa nossa fala nesse encontro amigo. Amigos, nada mais oportuno do que falarmos de uma psicografia de Chico Xavier ditada pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel, sempre muito oportuno, no ano de 1994, ditou a Chico Xavier um texto muito interessante para a nossa reflexão, chamado de Carta de Ano Novo. Esse texto encontra-se, se não me falha a memória, no livro Vida e Caminho. Exatamente, Vida e Caminho. Livro esse que Chico psicografou em 1994. É o 94º livro do Chico, Vida e Caminho. Esse texto, ele fala a todos nós para pararmos e refletirmos. O ano novo é também uma renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Nós não podemos nos esquecer que a cada ano que começa, nós precisamos rever a nossa proposta reencarnatória. Por quê? Porque nós temos um compromisso, não apenas para com nós mesmos, mas para com a vida. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Deixa eu ver aqui. Descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Em outras palavras, nós temos que levar em consideração que estamos ainda de posse de um corpo físico e que as oportunidades de reparação ainda existem. Nós não demos conta de todos os nossos compromissos reencarnatórios. Cada ano em que presenciamos a mudança no calendário representa uma oportunidade. Da mesma forma que a cada dia que despertamos na matéria, temos uma oportunidade nova de trabalhar em prol do bem, cada ano é um recomeço no calendário, como uma agenda. Todos nós temos um hábito de comprar uma agenda por volta do final de novembro, início de dezembro, para fazermos as nossas programações para o ano que começa. E dentro dessa agenda, nós vamos anotando aquilo que nós gostaríamos de fazer. Emmanuel sugere algo parecido, que a gente possa realmente rever aquilo que nós não fizemos e ainda vamos fazer.
Porque aquilo, as velhas promessas que ainda não tivemos coragem de cumprir, elas precisam ser completadas. Porque se a espiritualidade nos mantém encarnados, é uma oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar em prol do bem. É uma oportunidade que estamos tendo de parar, refletir, pensar. Poxa, ano passado eu não fiz, esse ano eu quero fazer. Vou citar um exemplo para os companheiros. Nesse ano de 2024, eu não tive a oportunidade, como eu gostaria de ter feito, a viagem, junto com alguns companheiros, até Uberaba, Pedro Leopoldo e Sacramento. Nesse ano de 2025, eu já fiz contato, mesmo no início do ano, eu já fiz contato com a pessoa do Centro Espírita Meimei, que organiza as viagens, e que em 2024 eu tive oportunidade. Brinquei com ela e disse: olha, ano passado você não fez caravana. Esse ano de 2025 eu espero que você faça, porque eu quero voltar lá. Eu quero voltar, eu sei que é uma viagem puxada, tenho dúvida, mas eu quero voltar. Eu quero voltar para poder ver com mais atenção, fotografar com mais atenção tudo aquilo que eu não tive chance de fazer em 2024. Por quê? Porque é um tipo de viagem que não se faz com facilidade. É interessante irmos até lá, conhecermos o trabalho do Chico mais de perto, o trabalho que o Chico deixou, deixar o trabalho que Eurípides Barçanufo deixou. É interessante? Sim. Agora, conhecendo um pouco mais, uma oportunidade magnífica para tirar um melhor proveito da viagem, o que da primeira vez eu não tive chance. Então, se nós não tivemos oportunidade de reconciliação no ano que passou, vamos nos reconciliar nesse ano que começa. Vamos procurar um renascimento, uma renovação. É tarefa fácil? Não, não é. Está na hora de nós esquecermos as ofensas, está na hora de relevarmos as dificuldades do nosso dia a dia, no convívio com a nossa casa espírita, no convívio com os companheiros, com os familiares. Existem familiares que nós reencarnamos juntos para um acerto de contas. Não é uma tarefa fácil, mas se Deus nos colocou juntos, é porque nós precisamos ainda, ao longo do grande caminho da vida, conviver um pouco mais com Ele e Ele conosco. Eu sei que falando assim parece fácil, na prática não é algo fácil, mas a gente tem que tentar, a gente precisa tentar. Nós ainda estamos presos a um corpo físico. A espiritualidade nos conta o quanto de companheiros desencarnados que imploram pela oportunidade de retornar ao corpo físico, pela bênção do esquecimento e pela oportunidade de reparação. E se nós estamos refletindo ainda ao longo do caminho, fazendo um pit stop, como se diz nas corridas de Fórmula 1, quando os carros param no boxe para trocar um pneu, para abastecer, para o piloto beber um pouquinho de água, não é verdade? Para limpar o retrovisor e ele volta para a corrida. Exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo uma parada estratégica para continuar a nossa jornada de vida. E é isso que Emmanuel nos chama a atenção. O ano novo não é apenas um novo ano que começa, é uma página nova para continuarmos escrevendo aquilo que nós nos comprometemos junto à espiritualidade. Uma das palavras, perdão e renovação. Isso é importante? Sim. Sim.
Nós não podemos nos desgastar. Nós temos que parar e pensar de forma inteligente. Eu tenho que plantar de forma consciente, porque ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Se nós colhemos espinhos, é porque de alguma certa forma nós plantamos. Agora, se nós desejamos colher rosas, a gente tem que plantar as mudas. E nós precisamos nos lembrarmos disso. Se existe tristeza, nós devemos fazer algo para esquecer dessa tristeza, trabalhando em prol do bem, procurando levar alegria àquelas pessoas tristes. Eu estou lendo atualmente um livro do Chico Xavier, muito oportuno, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Estou aproveitando o mês de janeiro para ler esse livro. E eu dou a sugestão aos companheiros: leiam esse livro. Marcel Souto Maior foi extremamente oportuno ao organizar esse livro. Ele reeditou esse livro. A edição atual é de 2022. Aqui eu adquiri em formato de e-book, porque para mim é mais fácil ler no computador. E eu estou lendo a edição revisada, muito interessante, onde ele conversa com o leitor, contando as histórias de Chico Xavier, desde o momento que o Chico nasceu, a sua trajetória por Pedro Leopoldo, depois por Uberaba, as visitas, as caravanas, todos os acontecimentos, fenômenos, as psicografias. É fantástico. E uma das coisas que Chico nos orienta, que a gente nunca esmoreça, que a gente procure sempre servir, que a gente sempre procure uma maneira de ser útil àqueles que cruzam o nosso caminho. Novo ano, como diz Emmanuel, novo dia. Novo dia para quê? Para servir ao próximo, para servir aqueles que cruzam pelo nosso caminho. Aqueles que, se por acaso cruzarmos com alguém que por acaso, até para rimar duas vezes, nos feriram por alguma coisa, nós devemos relevar. Porque nós não somos perfeitos. Ninguém nesse planeta é perfeito. E a gente vem observando pelos meios de comunicação que nunca o planeta esteve tão doente. Nunca nós estivemos tão doentes. Nunca nossa sociedade esteve tão doente. Doente mentalmente falando. Nós somos indivíduos, individualidades espirituais adoecidas moralmente e precisamos nos corrigir. Precisamos nos melhorar e a única forma é através do trabalho em prol do bem, o trabalho de caridade. E, curiosamente, isso me fez lembrar uma coisa muito sugestiva, que eu aconselho aos companheiros, tanto da Ilha de Paquetá, CEIP e do SEAC. O seguinte: a caridade é a alavanca para a nossa redenção. Porque sem a ajuda dos amigos, nós não conseguimos solucionar os problemas que nós estamos vivenciando. E aí, por curiosidade, eu sempre procurei nas obras doutrinárias o motivo da sugestão de tantos espíritas, e até mesmo do Chico, que a gente fizesse caridade. Que a caridade, fora da caridade não há salvação. Essa frase virou um emblema, mas eu gostaria de uma explicação mais a fundo. E Chico Xavier nos ofereceu essa explicação. Quando nós fazemos o bem a alguém, essa pessoa nunca está sozinha.
Essa pessoa sempre está acompanhada de um desencarnado que lhe quer bem. Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um filho, uma esposa, alguém ao lado, acompanhando aquele desencarnado, ou melhor, acompanhando aquele encarnado, existe sempre um desencarnado que sofre pelo seu ente querido encarnado, que passa por um drama muito difícil. E dessa maneira, quando nós nos dispomos a ajudar esse encarnado em sofrimento, e nosso sentimento é sincero, nós sensibilizamos o desencarnado, que, percebendo a nossa dificuldade, a nossa angústia, muitas das vezes tomados por simpatia, pelo fato de estarmos auxiliando o seu ente querido em sofrimento ainda da terra encarnado, pode interceder a nosso favor. Muitas das vezes, a gente não entende como milagrosamente certas coisas acontecem em nossa vida. Porque no momento que nós intercedemos por alguém, alguém que ama aquele a quem intercedemos, intercede, por sua vez, a nosso favor. Eu achei isso tão bonito que eu estou dividindo com vocês, como uma mensagem de ano novo. André Luiz nos diz que lá no plano espiritual, lá em nosso lar, à medida que nós vamos trabalhando em prol do bem, nós vamos arrecadando bônus horas. Eu acho que bônus hora é para quem já desencarnou. Nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta de provas e expiações, gostaria que alguém desencarnado pudesse, dentro das suas possibilidades, porque eles não podem ir contra as leis morais da vida, que possam interceder pelas pessoas amigas a quem queremos o bem. Eu acho isso fundamental. Fundamental para que os amigos pensem a respeito. Da mesma forma que Emmanuel nos chama a atenção que, ao longo do nosso caminho, infelizmente, recaímos na ignorância muito mais pela ignorância em erros do que por maldade. E pensando bem, é uma verdade. Os erros que cometemos ao longo da vida se dão pelo desconhecimento da verdade, pela nossa ignorância, mas muito pouco, talvez, por maldade. Fazemos as coisas de uma forma ingênua e, quando nos damos conta, nos surpreendemos. Por que eu fiz? Mas fiz. Haja vista Camilo Castelo Branco, no seu livro Memórias de um Suicida, quando ele era um rapazote, ainda na época do Império Romano, seduzido pela classe poderosa de Jerusalém, que desejava controlar o poder político, procurava induzir a esses jovens ignorantes, atiçavam esses jovens contra os romanos. Muitos fariseus que não desejavam o domínio romano atiçavam esses rapazes para jogar pedras para causar confusão. E quando Cristo passou pela Via Crucis, quando Cristo foi julgado por Pilatos, lá estava Camilo Castelo Branco entre aqueles que gritou Barrabás, assim como
estava entre aqueles que atiraram pedras quando Cristo passou arrastando a cruz. Isso está no livro Memórias de um Suicida, na terceira parte. Camilo Castelo Branco, quando se deu conta desse fato, ficou tão perturbado que precisou ser amparado. Porque ele, na atual consciência, enquanto romancista, escritor, jamais faria tal coisa. Mas um dia, em um passado distante, fez. Quem sabe, ou como dizem os poetas, quiçá, nós talvez não tenhamos feito também. Então, por isso, devemos ter em mente que um dia, por ignorância, fizemos coisa que hoje nós não faríamos mais. E qual é a solução? Eu vou passar uma borracha no passado e apagar? Não. Porque quando o ano muda, uma nova agenda, um novo calendário se apresenta e nós começamos a escrever um novo momento da nossa vida. O que ficou para trás está escrito, eu não tenho como apagar, mas eu tenho como daqui para frente escrever uma nova história. Então, dessa forma, nós não podemos desanimar e nem ficar desconsolados. Por quê? Porque todos cometemos erros. Mas Emmanuel, ele procura chamar a atenção da gente, não dando bronca, procurando mostrar que nós não podemos nos esquecer que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: luta, confia sempre, ajuda os outros, amparando-te a ti mesmo, porque se um dia você caiu, você amanhã vai se levantar outra vez. Então, isso é importante que a gente pare e pense, porque essa mensagem, ela não é endereçada a alguém em particular. Ela é endereçada a todos nós. É uma mensagem que deveria ser lida todo ano nas casas espíritas. Ou seja, todo ano nós damos continuação. É a página da nossa agenda, do nosso diário de vida, que nós encerramos, viramos e continuamos. Tem pessoas que escrevem diários contando sua história. Na verdade, todos nós temos um verdadeiro prontuário espiritual da nossa mente. E esse prontuário, ele traz registrado tudo que a gente fez. De bom, de ruim, coisas que a gente fez porque a gente achava que deveria fazer. Outras a gente fez influenciado por terceiros. Mas há momentos que a gente precisa combinar o conhecimento novo que nós já temos. Nos lembrando das palavras de Chico Xavier. Fora da caridade não há salvação. Ou melhor, as palavras não são do Chico, as palavras são do Cristo. O Chico explicou melhor o que está por trás dessas palavras. E Emmanuel, procurando nos estimular a não desistirmos, persistirmos sempre em prol do bem. Porque se nós formos passar um pente fino, nós vamos ver que existem muitas coisas irregulares ao longo das nossas existências passadas. Por isso que Chico Xavier ele deixou claro nessa obra, As Vidas de Chico Xavier de Souto Maior, não vamos nos preocupar nem com o passado, nem com o futuro. Já está difícil dar conta do presente, então vamos tentar
olhar para o presente, respirar fundo e continuar fazendo o que está ao nosso alcance. Por quê? Porque há momentos que eu sou sincero. Eu não sei se saber do passado ajuda. Foi o que aconteceu com Camilo Castelo Branco. Quando Camilo Castelo Branco ficou sabendo da encarnação que ele viveu na época do Império Romano, ele ficou muito mal. Mas ele estava amparado, ele estava preparado para aquela revelação. Nós nem sempre estamos preparados para revelações dessa natureza. Há momentos que a gente tem que olhar para frente e seguir a nossa vida. E eu vou dar um exemplo para os amigos entenderem, para que a gente possa ir finalizando, tá? Chico Xavier, em 1957, lá em Uberaba, conheceu uma senhora chamada Aparecida, se eu não me engano, Ferreira. Dona Aparecida Ferreira, ela havia sido uma auxiliar de enfermagem de um hospital público em Uberaba, que tinha uma ala que tratava de doentes de uma doença autoimune conhecida como fogo selvagem. Eu vou evitar falar muitos nomes para simplificar. O hospital era público e, por falta de recursos, para variar, chegou um ponto que não teve como manter a ala com os doentes de fogo selvagem e resolveu atendê-los dentro do que podia e dispensá-los. Mas eram pessoas que haviam vindo da roça, com feridas abertas nas pernas, nos braços, que não tinham para onde ir. Pessoas sem família, as famílias não queriam eles, por causa da aparência, do cheiro, do odor, da carne, em putrefação. A coisa chegava a esse ponto, lembrando, inclusive, a lepra. Mas não era lepra, era fogo selvagem, uma doença autoimune que hoje ela é considerada extinta no Brasil. Essa senhora, Dona Aparecida, ela ficou com tanta pena daquelas pessoas, que deviam ser umas 10 ou 12, que tomou uma decisão. Chegou para o diretor do hospital, ela era contratada, auxiliar de enfermagem, e disse o seguinte: eu vou me demitir, vou tomar conta dessas pessoas. Ah, mas a senhora não tem condições, eu vou me virar. Nem que eu leve eles para minha casa. E levou os doentes para casa e botou na sala. Estou resumindo a história para vocês. O marido e os filhos, diante daquela situação complicada, resolveram sair de casa, porque não havia como ficar em casa com eles. E ela tinha que sair para arrumar ajuda para aquelas pessoas. A prefeitura cedeu um galpão, que eles ficaram no galpão provisoriamente um bom tempo. Mas ela tinha que sair na rua para pedir ajuda. E às vezes saía com os doentes, só para vocês terem ideia. Essa mulher analfabeta, talvez só soubesse assinar o nome, saía com os doentes de porta em porta, e as pessoas, elas tinham uma certa ojeriça, porque as feridas escorriam sangue, por onde eles passavam deixava aquela trilha de sangue na rua. As pessoas lavavam as calçadas, achando que aquilo fosse contagioso. A coisa foi tão complicada que Dona Aparecida não sabia o que fazer. Até que um dia sugeriram a ela que procurasse Chico Xavier. E ela não quis, mas acabou aceitando a ajuda do Chico. Aceitou ajuda, o Chico ajudou, e curiosamente, toda vez que ela saía
de mãos abanando pelas ruas de Uberaba, as pessoas davam arroz, feijão, comida, o suficiente para ela saciar a fome daquelas pessoas por mais um dia. E dessa forma, o número de doentes, em vez de diminuir, aumentou, porque começaram a aparecer pessoas vindas de outros lugares, porque sabiam que ela estava curando daquelas pessoas. Era uma doença que, com o tempo, se curava, era uma doença autoimune, e não tinha remédio para isso. Com isso, há uma história delicada que, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. E Dona Aparecida lutou com muito sacrifício, e o Chico Xavier ajudou ela durante muito tempo. E ela chegou a ir para São Paulo, pedir ajuda embaixo do viaduto do Chá, foi presa, ficou presa durante um tempo, depois ela voltou para São Paulo, recebeu ajuda de muitas pessoas, ajuda suficiente para construir um hospital, e assim ela construiu o hospital. E ela atendeu aos doentes dentro das possibilidades, de forma muito simples. Mas quando o Chico começou a ajudar, o Chico mandava roupa para os doentes, mandava roupa para ela. E para vocês terem uma ideia, os doentes não tinham roupas. A roupa que o indivíduo usava, quando ele ia tomar banho, tirava, lavava, ela passava ferro, secava no ferro e devolvia a eles, eles vestiam a mesma roupa, porque não tinha. Era uma miséria, uma pobreza extrema, extrema. Mas ela lutou, sobreviveu, vendendo galinha, criando porco, para com o dinheiro comprar alimento, comprar os lotes do terreno, onde se encontra localizado um hospital que hoje atende as famílias necessitadas, mas não mais ao pífido foliáceo, nome assim, que é o nome científico, do que nós chamamos de fogo selvagem. Durante muitos anos, Dona Aparecida lutou, até que os doentes foram diminuindo, diminuindo. E um dia, Chico Xavier resolveu romper o silêncio e o protocolo que Emmanuel havia exigido dele, que ele nunca comentasse com ninguém as verdades espirituais que ele tomava conhecimento, os bastidores da vida de cada um. E ele resolveu contar para a Dona Aparecida o motivo de toda aquela trajetória muito difícil. No passado, Dona Aparecida participou, na época da Inquisição. Ela ordenava, e todos aqueles indivíduos que haviam estado sob seus cuidados como enfermos, haviam sido no passado os seus, digamos assim, auxiliares. Ela mandava, e eles é que prendiam as pessoas e botavam fogo. Todos aqueles que serviram a Dona Aparecida no passado, resumindo a história, retornaram com uma doença autoimune e ela numa condição simples, muito simples, neta de escravo, analfabeta, uma pessoa muito simples, se dedicou a vida a tratar e curar essas pessoas. E o mais interessante é que ela ouviu essa história, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Ela não tinha o alcance de entendimento, mas ela disse: se o que eu fiz compensou o que no passado eu fiz de errado, então tá bom. E assim continuou. Então, nós, muitas das vezes, precisamos ter um olhar para frente. Se eu, daqui para frente, puder fazer alguma coisa que compense
o que de errado eu fiz no meu passado. Assim tá bom. Vamos usar a mesma expressão da dona Aparecida. É importante que a gente olhe daqui para frente, que a gente se preocupe com o nosso presente. O passado passou, o futuro a Deus pertence. E Emmanuel nos convida a essa reflexão nessa carta ao Ano Novo, de que o Ano Novo é uma nova página em nossas vidas, que a gente possa fazer o que está ao nosso alcance, nos dedicando àqueles que cruzam o nosso caminho, procurando servir ao semelhante da melhor forma possível. Convido os amigos para finalizarmos esse nosso singelo encontro com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Deus Pai amado, elevamos o nosso pensamento em prece. Sabemos das nossas imperfeições. Sabemos que nós não vamos corrigir os erros de uma hora para outra. É necessário trabalho, renovação, consciência para a grande transformação, deixar o homem velho para trás. E nesse movimento de reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores. Que a paz do Cristo permaneça junto ao coração de todos nós. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Feliz 2025 e até uma próxima oportunidade, onde nós estaremos aqui de volta, contando algumas historinhas que sirvam de exemplo e de estímulo a todos nós, a todos, trabalhadores da casa, frequentadores, visitantes. O nosso objetivo é que, através de todo esse conhecimento, a gente possa promover uma mudança na nossa vida. Um bom final de dia para todos vocês. Muita paz. Que assim seja.